Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade às análises das incompatibilidades e impedimentos ao exercício da advocacia. Então aqueles que são incompatíveis, a gente começou a analisar o artigo 28, né? Eles têm uma proibição total de exercer a advocacia. Então os chefes do Poder Executivo e os membros das mesas do Poder Legislativo em Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional estão impedidos, estão proibidos de advogar, né, porque impedimento é outra coisa. Eles têm cargos incompatíveis com a advocacia e, portanto, estão proibidos de advogar. Membros de órgãos do Poder Judiciário, tá? Estes também estão totalmente proibidos de advogar, têm incompatibilidade. Chamamos a atenção também quanto aos membros do Ministério Público, isso está no inciso 2º do artigo 28, dos tribunais e conselhos de contas. Então o TCE, o TCU, os membros desses órgãos também estão proibidos de advogar, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, dos juízes classistas que hoje não existem, né? Mas depois da reforma da Constituição, da Emenda Constitucional 45, mas a lei o cita, bem como todos aqueles que exerçam qualquer função de julgamento. Gente, por que existe a incompatibilidade, a proibição de advogar totalmente por estes cargos, por estas áreas? Porque a lei tenta vedar que essas pessoas utilizem do seu prestígio para captar cliente e para conseguir decisões favoráveis. Então a incompatibilidade ela tem essa ideia, né? Apesar que muita gente tenta burlar, acaba sendo sócio de escritório e não consta, né, seu nome como sócio, aí cabe ao AB de fato fiscalizar isso, mas já até saiu, né, notícia aí na mídia falando que tem presidente do STF que faz parte até hoje do escritório de advocacia, enfim. Isso é vedado pela lei. Se estiver fazendo, né, merece uma punição, e porque é de fato um exercício irregular da profissão. Pessoal, os ocupantes, né, lá no inciso 3º, de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta. Então, por exemplo, membros da diretoria de autarquias de empresas públicas também estão proibidos de advogar, né? Então, tanto membros de diretoria da administração direta ou indireta estão com a proibição de advogar. Aí, a própria lei, lá embaixo dos parágrafos, ela faz uma ressalva. No caso do inciso 3º, os cargos têm que ser... as pessoas proibidas de advogar têm que ocupar cargos que tomem decisões relevantes. Não é qualquer cargo de diretoria, não é qualquer área que vai ter a proibição total, mas tem que ser cargos relevantes, tá? Para ter a proibição aí do inciso 3º. Então, os ocupantes de cargos ou funções vinculadas diretamente ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, aí nós vamos falar dos serviços notariais, dos tabeliões, não é isso? Eles estão proibidos de advogar, também pela lei. No inciso 5, tá? Nós vamos falar dos ocupantes de cargos vinculados diretamente ou indiretamente a qualquer atividade policial. Então, os policiais civis, né, eles estão também impedidos, eles estão proibidos, né? Às vezes eu até me confundo um pouquinho com impedimento e com incompatibilidade. Aqui nós estamos falando da incompatibilidade. Então, os policiais, aqueles que exercem atividade policial de qualquer natureza, têm incompatibilidade, eles estão proibidos de advogar, tá? Para não ficar nenhum erro, nenhum equívoco aqui na minha fala. Isso inclui Polícia Civil, Polícia Legislativa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Todos esses não podem advogar. E olha que interessante o inciso 6. Militares de qualquer natureza. E aí sublinha aí no seu vadimeco, sublinha na sua lei. Apenas os militares que estão na ativa. Os militares que estão fora do serviço, que já deram baixa, né, que estão aposentados,
eles podem advogar. Então a questão do OAB pode te perguntar isso, né? Cita o exemplo de um militar aposentado e te pergunta se ele pode advogar. Aí você responde que sim, né? Que esse militar aposentado não pode advogar, melhor dizendo. Está errado, né? Só os militares da ativa é que estão proibidos de advogar. Os militares da reserva, os militares aposentados, eles têm direito de advogar. Então, se a questão pergunta se o militar da reserva pode advogar, ele pode, tá? Ele não está proibido. Aqueles ocupantes de cargos que trabalham com a atividade de arrecadação de tributos lá no inciso 7, eles também não podem advogar, tá? Então, aqueles que trabalham direto ou indiretamente na arrecadação de tributos, eles estão proibidos de advogar. E o inciso 8º talvez seja o mais inesperado para vocês, tá? Por quê? Gerentes, aqueles que ocupem a função de gerência ou direção em instituições financeiras, inclusive as privadas, estão proibidos de advogar. Então, talvez seja uma surpresa para quem está aí assistindo a nossa aula de que gerente de banco não pode advogar, inclusive da área privada, né? Porque hoje em dia o gerente de banco já não goza desse prestígio. Na época que a lei foi criada, talvez, né? Mas hoje não tem mais esse prestígio que talvez signifique, né, a proibição total da advocacia. Antes, né, era. Mas hoje não se justifica, por isso que eu digo que é uma surpresa para muita gente. Então, vou lançar aí na tela para vocês algumas observações. O parágrafo primeiro, olha que observação importante do parágrafo primeiro, inclusive já foi questão de prova do OAB, tá? Que é questão da prova do OAB. A incompatibilidade ela permanece mesmo que o ocupante do cargo deixe de exercê-lo temporariamente, gente. Mesmo que por um pouquinho de tempo, aí 1 ano, 2 anos, ou, por exemplo, um juiz deixe de exercer a atividade de magistratura, né, de magistrado, um policial peça uma licença, eles ainda não podem advogar, ainda que o afastamento seja temporário, a incompatibilidade ela permanece, a incompatibilidade ela continua, tá? Isso é importante. Pessoal, aí o parágrafo 2º fala lá do inciso 3º daqueles membros de direção de órgãos da administração pública direta ou indireta, fala que eles têm que ter um poder de decisão relevante. Então, por exemplo, um membro da diretoria do INSS que não tem um poder de decisão relevante, ele pode advogar. Isso aí vai ser discutido, talvez tenha que ser objeto de uma consulta ao OAB, mas a lei faculta essa possibilidade daqueles cargos que não têm decisões relevantes, de liberá-los para advogar. O artigo 29 ele é interessante em qual sentido? Quem trabalha como procurador-geral, advogado, defensor público, procurador de prefeitura, órgãos jurídicos da administração pública direta e indireta, né, eles estão legitimados a advogar somente para a administração pública, somente para o ente que eles representam. Eles não podem praticar a advocacia particular, tá? Então, os advogados públicos, pelo artigo 29, estão proibidos de praticar a advocacia privada. Eles não podem, de alguma forma, ter o direito de advogar na área privada. Eles apenas vão prestar o serviço público ao qual eles estão vinculados. Aí o artigo 30, na tela para vocês, quem são os impedidos de advogar. Então, quem está impedido de advogar segundo o artigo 30? Nós vimos que os impedidos de advogar, eles têm uma proibição parcial, tá? Então, os servidores da administração direta e indireta, né, eles não podem advogar contra a fazenda que os remunera. Então, por exemplo, o professor é um excelente exemplo a gente poder dar aqui. O professor ele não pode, ele tem uma proibição parcial da advocacia. Então, se eu sou professor da rede estadual, eu posso advogar? Posso, desde que eu não advogue contra a fazenda que me remunera. Então, o professor do Estado vai poder pegar ação contra a União, contra o município, contra qualquer particular,
porém ele não pode advogar contra o Estado, contra a Fazenda que o remunera. E os membros do Poder Legislativo, tá, pessoal? Esses membros do Poder Legislativo de diferentes níveis, eles não podem advogar contra pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e também, óbvio, contra a Fazenda que os remunera. Então, os membros do Poder Legislativo eles têm mais alguns impedimentos a mais, tá? Mas mesmo assim eles ainda podem advogar, principalmente na área privada, eles estão liberados, tá, gente? Então fica aí para nós o estabelecimento da divisão entre advogados impedidos e incompatíveis. É importante compreender essa parte da disciplina, por quê? Porque isso é muito cobrado na prova do OAB. Vai significar muito para a hora da prova de vocês entender a divisão dos impedidos e dos incompatíveis. Tá? Os incompatíveis não podem advogar de forma nenhuma, os impedidos têm uma proibição parcial. Agora a gente vai encerrar o nosso quarto bloco, tá? A gente ultrapassou aqui já o tempo e nós vamos abrir o quinto bloco, talvez 6, 7 minutinhos de aula, e a gente encerra mais essa parte da nossa disciplina, tá? Então nós vamos ter mais um bloco, mais 5 minutinhos de aula, para a gente poder encerrar a nossa meta de hoje.